Ouçam vocês que seguem a justiça e que buscam ao Senhor. Palavra de Deus, livro de Jeremias, capítulo 26, versículo 3. Talvez escutem e cada um se converta da sua má conduta, para que eu desista do mal que eu pretendo fazer-lhes, por causa de seu comportamento perverso. Você entendeu? A importância da qualidade do verdadeiro cristão. Está baseada na conduta, comportamento. Agora, preste atenção, no mesmo capítulo 26 de Jeremias, versículo 13. Versículo 13 agora. Mas agora melhorai vossa conduta, vossa maneira de agir. Escutai o apelo do Senhor, nosso Deus, e ele desistirá de quanto decretou contra vocês. A conduta, o comportamento, o caráter, a qualidade do verdadeiro cristão. Nós estamos falando do justo. Existe o justo e o injusto, o bom e o mal. Os profetas, todos os profetas, entre eles Jeremias, sempre pregaram a conversão do comportamento, da conduta. Seu tratamento com as pessoas, é isso que ele quer dizer. Como você trata os outros, os pais, os filhos, os pais, os vizinhos. Lá onde você trabalha, aonde se encontra com os amigos de trabalho, como é que vocês se tratam? As palavras que saem da boca, o modo de agir, as ações. E dentro desta conduta está também a omissão. Deixar de fazer o bem quando você pode fazer, está no teu alcance e você não faz. Faz parte da conduta e do comportamento do verdadeiro cristão. Era Deus, através dos profetas e de Jeremias, chamando a atenção do povo da desgraça, da maldição, da ruína, da desolação que estava por vir sobre toda a nação de Israel e entre outras nações vizinhas. Mas Deus estava pronto a desistir de todo o mal que ele enviaria para castigar aquele povo e aquelas nações, se eles se convertessem de sua conduta perversa. Você está entendendo? Eles tinham o templo, adoravam a Deus, tinham o altar, ofereciam holocaustos, sacrifícios, traziam seus dízimos, suas ofertas, porém, eles adotaram costumes das nações pagãs que antes viviam ali naquele lugar. Das nações em redor e de redor adotaram os costumes. Você está entendendo? Se misturaram com os povos pagãos, suas superstições, até ídolos de prata, de ouro, de madeira, de pedra, eles adoravam. E estavam oferecendo até suas crianças em sacrifícios a um deus que chamavam Moloque, no vale de Ben Hinnom, um lugar amaldiçoado. A mentira, o adultério, a ganância, a avareza. Sim, a falsidade, o amor ao dinheiro,
assassinatos, desonestidade, roubo, a insensatez, falsas doutrinas. Quando Jeremias pronunciou essas palavras no átrio do templo, os sacerdotes e os profetas e o povo ficaram irados contra ele, o cercaram e queriam matá-lo. Então algumas autoridades intervieram e salvaram Jeremias, porque ele estava dizendo: se vocês não se converterem, a ira, a cólera de Deus virá sobre vocês e esta cidade se tornará uma ruína. As pragas da fome, da peste e da espada virão sobre vocês e seus filhos. Tudo isto vai virar um montão de ruína. Deus está avisando, mas eles tapavam os ouvidos e os olhos para não ver. Eles não queriam acreditar. E havia muitos falsos profetas no meio deles, falando o contrário. E Jeremias disse: é do norte que vem a desgraça, Nabucodonosor, rei da Babilônia, lá da Assíria. Ele se tornará forte, mais forte, um imperador terrível e cruel, e vai mandar destruir vocês todos. É preciso que vocês mudem de conduta, comportamento. Não é a sua religião que vai mudar a vida de alguém. Não é a sua igreja, o nome da sua igreja. São muitas denominações, milhares delas. Não estou condenando nenhuma, mas não é pelo fato de você estar lá dentro da igreja, de uma denominação, participando de culto, adorando a Deus, louvando, participando de um ministério, ajudando os pobres, fazendo caridade e dando assistência social ao povo carente. Sim, as igrejas e todas fazem muitas boas obras. Mas eles também, eles ofertavam, ajudavam os pobres. Eles não faziam, por exemplo, o mal a todo mundo. Faziam também o bem. Só que eram infiéis, eram falsos. Você entende? Aproveitadores. E não é pelo fato de uma pessoa estar numa igreja que ela está salva. Isaías também pregava: vossas festas, lua nova, os sábados, lua cheia, vossas celebrações, vossos cânticos, vossos holocaustos e sacrifício, eu abomino tudo isso. Deus estava falando por meio de Isaías também. Eu abomino tudo isso, vossos dízimos, vossas ofertas, para mim não valem nada. Eu quero que a justiça e o direito corra como um rio de dentro de vossos corações. A justiça e o direito. Vocês estão entendendo o que agrada a Deus? Por isso, a qualidade de um verdadeiro cristão. Vou citar alguns exemplos. Por exemplo, na prestação de serviço. Se você presta serviço a uma empresa ou a pessoas particulares, se você é um profissional liberal, o que você deve fazer? Atender bem o cliente, ter responsabilidade, compromisso, qualidade no seu trabalho e honestidade. 4. Compromisso, qualidade, responsabilidade e honestidade. Isso faz parte do caráter, da qualidade de um homem justo, de um filho de Deus. Se você não tiver essas qualidades aí, você está reprovado. Eles não tinham isso. E em nosso meio, hoje, em nosso tempo, no século XXI, em todas as nações, o pecado é o mesmo.
As pessoas não têm honestidade, não têm qualidade, nem compromisso, nem responsabilidade. Tratam as pessoas como um lixo. São desonestos, ladrões, porque a desonestidade é roubo. Você entendeu? Sim. Então, o serviço precisa ser feito da melhor forma possível, com qualidade. Você não pode, de modo algum, fazer uma coisa mal feita. É um mau testemunho, principalmente se é um cristão que pertence a uma denominação, por exemplo. Qualidade no trabalho, capricho, compromisso. Se você marcou com um cliente, por exemplo, o dia e a hora, a fim de prestar um serviço, você precisa estar lá, ou antes deste horário, ou neste horário que você combinou. Se você não estiver no horário, se atrasar ou não for, você não tem compromisso. O que vai acontecer? O cliente vai ficar chateado. Ele liga para você, manda mensagem e você desliga o celular, não atende. Começa a menosprezar. Por quê? Você está entendendo o que eu estou falando? Responsabilidade, honestidade, qualidade. Faz parte da qualidade de um verdadeiro cristão. A justiça, o direito. Não pode lograr, por exemplo, alguém que presta um serviço, conserta a geladeira, máquina de lavar. As peças que serão colocadas na geladeira, na máquina de lavar, essas peças têm um valor, mas as pessoas estão logrando, estão sendo desonestas. O que elas fazem? Quando uma peça pequena, por exemplo, um relézinho lá do motor, ele queima, ele custa mais ou menos uns R$16. Tem lugares que custa R$25. Um relézinho, entendeu? De partida, termostato ali, que está conectado a um pino, e 2 pinos, são 3 pinos, né? No motor. Às vezes é só aquele relézinho, termostato. Você está entendendo? Uma peça simples e barata. Porém, o cliente não entende, ele não entende. Ele precisa confiar no prestador de serviço. E o homem diz que o problema é sério, tem que trocar o gás, às vezes o motor, e vai dar trabalho. Vai custar um pouco caro, R$400 num serviço que poderia ser feito por R$100, R$150. Então, o desonesto, ele mente para poder roubar, lograr. Você está entendendo? A forma, o jeito de roubar. Isso acontece não só com geladeira, acontece nas mecânicas de automóvel, acontece em todo o serviço de venda ou de manutenção de máquina de lavar, celular, produtos de eletrodoméstico, eletrônicos, quando você leva para consertar. Então, a prestadora de serviço, esses homens, essas pessoas costumam lograr, roubar, enganar e mentir. Você está entendendo? Não estou generalizando, dizendo que todos são desonestos, mas uma pequena parcela, uma porcentagem muito pequena, é honesta. Você está entendendo? Não estamos falando de ladrões comuns. Ladrões comuns que a polícia está atrás para prender, porque faz assalto, porque faz arrombamento, são ladrões comuns. Mas existem os ladrões de ocasião.
Existem os ladrões que roubam. Se deixar de bobeira, ele leva. São pessoas trabalhadoras, mas eles levam, roubam nas empresas, aonde trabalham, ou em qualquer lugar onde estão. Se tiver algo de bobeira, eles levam. Se achar uma carteira com dinheiro, não devolve o dinheiro. Joga a carteira, ou devolve sua carteira. Você está entendendo o que é ladrão de ocasião? Não vive do roubo, mas é ladrão. Vai para o mesmo lugar do ladrão comum. Quando morrer, será condenado. E pode receber uma condenação ainda pior, porque se considera um trabalhador justo. É mais falso do que o outro. Você está percebendo o que é comportamento, conduta? Está notando o que importa para Deus, o que Jeremias e os profetas pregavam, o que Jesus Cristo pregava, os apóstolos, e o que os pregadores, os profetas hoje anunciam e pregam, para que você se converta, você mude essa tua atitude perversa e pare de enganar, lograr as pessoas. Você será condenado e a sua condenação pode ser ainda pior do que os ladrões, os assaltantes comuns, aqueles que estão nas cadeias, nas penitenciárias e por aí, nas ruas, e prende, solta, e prende, solta. Você está entendendo? Rouba. E para lograr é preciso mentir. Por isso que no livro do Apocalipse diz assim, que os mentirosos serão lançados na fornalha ardente, aqueles que amam e praticam a mentira, calúnia, difamação, que causam um prejuízo terrível, até morte contra o semelhante. E esse tipo de mentira que faz lograr, então há uma ganância, há uma avareza, um amor ao dinheiro no desonesto, porque ele está mentindo, está logrando por amor ao dinheiro para se aproveitar do cliente. Você está entendendo? Isso acontece em todo tipo de serviço. É tanta forma, tanto jeito de roubar. Cada um usa sua inteligência, sua sagacidade, sua sabedoria para fazer o mal, levar vantagem. Isto é fruto ruim. Isto é roubo. É roubo. Estamos falando da qualidade de um verdadeiro cristão, a qualidade de um justo. A diferença entre um justo e um injusto, um eleito, um escolhido, um salvo, um fiel, de uma pessoa infiel, de um falso e de um ímpio. Existe essa diferença. Essa diferença existe porque o Espírito de Deus não está no coração do ímpio, do falso. É outro Espírito que está lá, mas não o Espírito de Deus. Porque aonde está o Espírito de Deus, ali há honestidade, há compromisso, há qualidade no trabalho, há capricho, há responsabilidade. É uma pessoa de confiança. É uma pessoa que paga. Quando ela pode, quando ela tem, ela paga. Não fica devendo. E se pede emprestado, devolve. E se alguma coisa estraga na mão dela, uma ferramenta, por exemplo, eletrônica, um eletrodoméstico, alguma coisa que emprestou, se estragar na sua mão, ela conserta, ela dá outra. Ela não vai devolver pifada, entendeu? Estragada, de jeito nenhum. Por quê? Porque é uma pessoa honesta. Mas se devolver, se você emprestar, por exemplo, uma furadeira e devolver ela estragada, você não é de Deus. É um comportamento do ímpio, um falso, perverso. Conduta, comportamento, é disso que os profetas pregavam, é disso que agrada a Deus. Você está entendendo? Muitos ímpios e gente falsa
Em parte, eles também são honestos. Eles não são desonestos totalmente. Eles precisam ser honestos em parte, com aqueles que eles querem, com aqueles que eles são obrigados a ser, para poder ter crédito na sociedade e na praça. Mas não são honestos com todos. O justo, mesmo sendo pobre, o Filho de Deus, o eleito, o escolhido, esse é fiel com todos, com os bons, com os maus, com todos, você está entendendo? Mas o ímpio, o falso, ele é honesto em parte. Ele não pode ser desonesto, às vezes com certos amigos, parentes, ou certas lojas onde ele compra, porque senão ele vai perder o crédito. Você está entendendo? Mas o justo, ele é completo, ele é honesto com todos. Trata todas as pessoas com responsabilidade, com humildade. Na compra, na venda, na descrição dos produtos, por exemplo, tem pessoas que eles estão vendendo produtos pelos meios de comunicação, em seus sites, em páginas na internet, porém, a descrição é falsa. A descrição tem alguns pontos de verdade, mas é falso. Você está entendendo? Às vezes você compra um produto que deveria ser original, está escrito lá na descrição, como um produto original. Mas quando chega na mão do cliente e não é original. E tem até boa reputação, consegue enganar. Uma bateria, como já aconteceu comigo, bateria de celular, paguei mais caro. Ou está barato, está num preço bom até de comprar. E lá na descrição diz que é original, mas não é. É falsa. Você entendeu? O rótulo é falso. É pirateado, é falsificado. A etiqueta. E na descrição diz que é original. É verdadeiro, mas não é. Por exemplo, a bateria era para durar o dia inteiro, mas dura só algumas horas, meio-dia. É uma forma de enganar, lograr roubar, por causa da ganância, por causa da avareza, do amor ao dinheiro que o desonesto tem. Você está entendendo? E tem muita gente dentro das igrejas, no mundo inteiro, logrando, enganando o próximo. Na compra, na venda, na prestação de serviço. No peso, na medida, a qualidade dos produtos. Quanta coisa falsificada tem. O ímpio, o injusto, o falso, ele tem essa balança falsa no coração. Ele falsifica as coisas porque a falsidade está dentro dele. É claro. Se a falsidade está dentro da pessoa, esse espírito de Satanás, o que acontece? Ele vai falsificar as coisas para enganar o povo. Você está entendendo? O justo não faz isso. Os filhos de Deus são verdadeiros em tudo. Têm palavra. São pessoas de palavra. Você está entendendo? E quanta gente não tem palavra, não cumpre a palavra. Quando a pessoa não cumpre a palavra, ela é mentirosa. Os filhos de Deus cumprem a palavra. Eles não voltam atrás. Mesmo que levam um prejuízo, eles mantêm a palavra. Este é o Filho de Deus. Este é um eleito. Você está entendendo? Vê como há diferença? O justo, ele não causa dano a seu próximo. Ele não causa prejuízo a seu próximo. O justo, ele
não faz a pessoa sofrer de jeito nenhum. Se fizer, não é justo. Você está enganado, enganado. Mesmo se auto-intitulando cristão, crente, pentecostal, evangélico ou católico, que pratica uma religião, que anda dentro, está numa igreja, seja lá qual for. Se você faz sofrer e é aproveitador, e é mentiroso, desonesto e logra as pessoas, não mantém a palavra, você vai se perder, vai ser condenado, com certeza. E grande será o desespero dessa gente quando o Filho do Homem voltar, ou quando você partir. O que acontece depois? E o depois? Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Olha o que Jesus disse a João. Eu estive morto, mas estou vivo de novo. Tenho as chaves da morte e da morada dos mortos, Hades, morada subterrânea. As chaves desses lugares, você está entendendo? São penitenciárias, são cadeias aos montões. Quando os homens morrem, é para lá que vão, para a morte, para a morada dos mortos. A morte, diz no Apocalipse, no capítulo final, Apocalipse, a morte entregará seus mortos que nela houver. A morada dos mortos também entregará os mortos que nela houver. O abismo também. Então são lugares. Não pensa que você vai para um caixão e termina tudo ali. Então por que a chave da morte e da morada dos mortos? Então por que a morte vai entregar seus mortos que nela houver? E a morada dos mortos também são lugares diferentes. Você está entendendo? Como aqui há tantas cadeias penitenciárias nessa terra, do outro lado também tem. E você nunca morre, na verdade. Por isso, Deus revelou, por meio de Jesus, a João, que haverá uma recompensa, uma herança para os eleitos, os fiéis, os filhos de Deus, e uma condenação terrível para todos aqueles que são infiéis, são desonestos, os perdedores. Se você está sendo desonesto, você está sendo um perdedor. Se você está maltratando as pessoas, você é um perdedor. Vai ser lançado na fornalha no último dia. Mas antes de chegar a esse último dia, tem essas prisões, cadeias e prisões. Foi lá onde Jesus foi pregar aos mortos, está lá na carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, capítulo 4, fala desse assunto. Deus revelou esse mistério a Pedro e ele escreveu desde o tempo do dilúvio, quando a humanidade pereceu, foi morta pelas águas do dilúvio. Estavam lá presos. E ele diz, o apóstolo Pedro, que Jesus, quando ele morreu na cruz, deu o último suspiro, ele desceu, ele foi até lá, pregar aos mortos que estavam presos, desde aquela época. Capítulo 3, primeira carta de Pedro, versículo 19, capítulo 4 ali, fala sobre isso. E o demônio, o chefe, o Lúcifer, o principal, a serpente, esse dragão, ele será no último dia, isto é, na volta de Cristo, ele será lançado no abismo e trancado, e acorrentado e fechado. Um anjo desceu do céu e fez isso, prendeu esse chefe dos demônios e lançou no abismo, numa prisão,
e selou. Prisão existe. Aquele que seduzia as nações. Será o período do milênio, é um outro assunto. Mas voltando ao caráter, ao comportamento, à conduta de um verdadeiro cristão, à qualidade de um justo, para mostrar a você que não é a placa de uma igreja, o nome de uma religião que vai salvar e libertar você do pecado e da iniquidade, que vai tornar você uma pessoa fiel, santa, justa. Não, mas é o Espírito de Deus. E tudo isso que nós falamos e muito mais tem a ver com a conduta, o comportamento, que é o tratamento, como você trata as pessoas na sua casa, no seu trabalho, na rua, no trânsito, os vizinhos. A lei de Deus é respeitar. O justo respeita a vida das pessoas, as coisas das pessoas, o terreno da pessoa. É uma pessoa que respeita o nome de Deus, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Respeita. Quando você perde o respeito, está pecando, ofendendo a Deus e alguém. A lei de Deus é respeito. Quando você encontra a palavra temer a Deus, aqueles que temem a Deus, ele quer dizer aqueles que respeitam a Deus. Respeitar, honrar. Você está entendendo? Não joga lixo em qualquer lugar, de jeito nenhum. Não logra na compra, na venda, não logra na qualidade do serviço, faz o serviço caprichado, faz o serviço com cuidado e muito bem feito. Não engana na descrição, não mente, não logra. Fala sempre a verdade, esse é o justo. Quando você mente, você logra, você não está sendo justo. E a palavra de Deus é muito clara a esse respeito. Quem pratica a justiça é de Deus. Quem não pratica a justiça não é de Deus. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, é quem faz essa diferença no ser humano. O Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Paráclito, o Consolador, é um só, é o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que está em Deus Pai, o Espírito que está em Deus Filho, o Espírito Santo que está nos anjos, nos santos, na corte celestial, em todas as suas autoridades e seus anjos, na maior hierarquia e na menor no reino dos céus. O Espírito Santo é o mesmo, é um só. Ele quer derramar sobre você o Espírito Santo, o Espírito dele, para que você seja como ele. Você está entendendo? Porque não é possível o ser humano ser honesto, ser justo, ter qualidade, compromisso, dizer a verdade, ser responsável, ser pessoa de confiança, humilde. Não é possível. Sem o Espírito de Deus, não é possível. Você está entendendo? E o pior desses crimes e pecados é a soberba, semeada pelo diabo. Diz que ele é o pai da mentira e a soberba nasceu com ele. E ele semeia no coração dos homens a soberba, o orgulho, a arrogância, tratar mal os outros, se aproveitar dos outros. Você está entendendo? O justo, ele é generoso, ele gosta de ajudar. Ele ama ajudar. Você está entendendo? Ele é hospitaleiro, acolhedor, trata bem os outros. Não causa dano e prejuízo a ninguém. Se acontece, ele
Involuntariamente pode acontecer, ele se arrepende, pede perdão, ele dá a volta por cima. Você está entendendo? Ele paga, devolve o que empresta e jamais vai devolver algo estragado. E se alguma coisa foi roubada na mão dele, que não lhe pertence, ele paga. Você está entendendo? A qualidade e o caráter de uma pessoa justa, de um filho de Deus. Por isso, o Espírito de Deus, unido ao nosso espírito, faz esta grande diferença. E pode ter certeza do que eu vou falar. Um justo, ele vale mais do que todos os ímpios da terra. Se existir 5 bilhões de ímpios e de gente falsa na terra, um só justo vale mais do que todos eles. Pode ser bilionário, trilionário, seja lá quem for, o mais famoso do planeta, o mais bonito, mais forte, mais poderoso, está desclassificado, vai para a fornalha, não vale nada, menos que lixo. Se o Espírito de Deus, Deus Pai, Deus Filho, se o Espírito Santo não estiver no seu coração, lá na poltrona, na direção do seu coração, se ele não estiver, é impossível você ter essas qualidades que eu mencionei. Como vai ser justo? Praticar a justiça e o direito? Você não consegue. Como ser humilde? Não consegue. Como tratar bem as pessoas? Não consegue. Você está entendendo? Você precisa do Espírito de Deus. É necessário, e o mais importante, você clamar, orar e pedir para que Deus encha o seu coração do seu Espírito. Foi o que ele fez no dia de Pentecostes, derramou o Espírito Santo sobre mais de 120 pessoas, onde estavam os discípulos, os apóstolos que ele escolheu, e a mãe de Jesus. Derramou em forma de línguas de fogo. Ficaram todos cheios do Espírito Santo, cheios de poder de Deus, carismas, dons, cheios do amor, da bondade, cheios de força, de coragem. Força do alto, poder de Deus. É o mesmo Espírito que estava nos profetas, nos discípulos, em Jesus Cristo. É o mesmo Espírito que quer estar em você, com você. Você está entendendo? Por isso, veja a importância de ser cheio do Espírito Santo. Vou fazer uma oração para finalizar essa pregação, a fim de que você seja curado de alguma enfermidade, libertado de algum mal e receba esse poder, esse Espírito Santo. Se você crer, isso será possível. Não sou eu, não são os pregadores que curam, que expulsam demônios, que liberta, que derrama o Espírito Santo. Sabe quem é? Jesus Cristo. Ele é quem batiza o Espírito Santo. É Ele quem cura, é Ele quem liberta, é Ele quem expulsa os demônios. Você está entendendo? É Ele que enche você do Espírito Santo. É Ele que purifica, lava você com o seu sangue, seu corpo espiritual, e transforma você em outra pessoa, de um filho do diabo em um filho de Deus. Ele deu e dá esse poder àqueles que têm fé, àqueles que acreditam. Você está entendendo? Mesmo que você não receba na hora, você insiste, você continua insistindo e pedindo todos os dias. Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Senhor, me encha com o teu Espírito Santo. Eu quero ter um encontro pessoal, uma experiência contigo. Eu quero mudar, eu não consigo ser bom, humilde, eu não consigo ser honesto, eu não consigo ser fiel. Eu preciso do teu socorro, da tua ajuda, eu preciso desse Espírito. Você está sendo humilde, você está sentindo que precisa e vai receber. Mas se você é cheio de soberba e orgulho, se você é uma planta que Deus Pai não plantou, se você é um joio,
Você entende? Se você é uma pessoa muito orgulhosa, você vai desprezar tudo isso que eu disse. Infelizmente, no final, você vai chorar e chorar amargamente. Diz a palavra, haverá choro e ranger de dente para os zombadores, os que pecaram contra o Espírito Santo, as pessoas soberbas, falsas, os maus, os incrédulos, aqueles que não recebem a palavra de Deus, não querem o Espírito de Deus, serão condenados com o demônio, com todos os espíritos malignos. E será tarde demais. Depois que você morre, tarde demais. Não há mais perdão para você. Não há mais salvação para você. Se você morrer nessas condições de zombaria, essa sua vida perversa e maligna, essa sua falsidade, arrogância, você está entendendo? Cheio de malícia, uma pessoa falsa, desonesta, você vai se perder. Mas Jesus tem salvado muitos pecadores, muita gente que antes era do diabo, mas se tornou filho de Deus. Deus faz esse milagre. Por isso, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, abençoe este irmão, esta irmã. Tenha misericórdia, Senhor. Entra na sua vida, na sua casa. Batiza no teu Espírito. Eu expulso e ordeno a toda doença, toda enfermidade que está na sua vida, causando dores e tristeza, em nome de Jesus eu expulso. Nós destruímos, arrebentamos com Satanás e todos os poderes do inferno, toda sorte de vícios, de droga, bebida, toda imoralidade sexual, todo e qualquer espírito maligno que está levando você a caminhos tenebrosos, o caminho da devassidão, o caminho da perdição, espírito da insensatez, da soberba, do roubo, da desonestidade, da falsidade, da mentira, desapareça e saia desta vida e desta alma, dessa casa, em nome de Jesus. Toda doença, enfermidade, dores, saia em nome de Jesus. Nós expulsamos todo o mal que está sobre a tua vida, toda depressão, toda opressão, seja aliviada, purificada e transformada em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e a sua família. Amém.